Oi, gente, bom dia! Hoje eu estou aqui para tirar algumas dúvidas de vocês e o tema é medo de falar em público. E estou aqui com o Adson Weber, que vai ajudar a gente com essas dúvidas, né, Adson? Bom dia! Bom dia, obrigado pelo convite. É bom falar desse assunto que eu gosto muito. Vamos lá. Vamos lá. E a famosa pergunta, né? E se der branco? E se der um branco? Bom, primeira coisa que você tem que fazer é estar preparado antes de falar em público. Se você estudou o seu assunto, se você pegou as principais informações e anotou, tá com um papelzinho na sua mão, tá com aquela colinha, dificilmente vai dar o branco. Mas mesmo assim, se acontecer de dar um branco no meio de uma frase que você está falando, de repente se distraiu, deu um branco, você tem que ser sincero com o seu auditório. Tem que dizer para as pessoas, gente, eu ia falar um negócio aqui, mas acabei esquecendo. Eu vou tentar retomar esse assunto no final, ou depois, assim que eu me lembrar, eu retomo esse assunto e falo depois. Mesmo assim, se eu não me lembrar, eu ainda posso mandar para vocês esse conteúdo sobre esse tema, sobre esse assunto, sobre esse determinado item que eu ia conversar com vocês e acabei esquecendo. Então, sinceridade... Sinceridade acima de tudo. E ter um conhecimento, tu tá estudando sobre aquilo é bem mais fácil também. Isso, se você estudou o teu assunto, você dominou tudo, você sabe o que você está falando, dificilmente você vai correr o risco de dar um branco, porque você está consciente daquilo que você está falando, você anotou as principais coisas que você vai falar, então... Nos tópicos também é legal, isso, né? Anotar em tópicos fica mais fácil para você lembrar do teu assunto. Uhum. E como é que eu poderia agir, que eu não posso fazer de jeito nenhum, na verdade, no público? O que não pode fazer? Eu recomendo, assim, dependendo do tipo de público, evitar o uso de palavrão, evitar o uso de coisas que podem constranger as pessoas. Ser mais gentil, né? Ser gentil e às vezes algum tipo de preconceito que você tenha, a sua opinião de algum preconceito, pode às vezes magoar alguma pessoa que está ali assistindo a tua fala. Então, evitar esse tipo de controvérsias, evitar política, que é um assunto que dá muita discussão, né? Tentar ser o mais neutro possível no seu comentário. Ótimo. E como eu faço para jogar a timidez pro escanteio? Não tanto em público, às vezes até com algumas pessoas, poucas pessoas, né? A gente fica tímido, como fazer isso? Isso. Existem algumas técnicas. Uma técnica que um psicólogo já me ensinou é de você ter um botão de start, ou seja, um botãozinho pode ser o botão da sua caneta, ou pode ser alguma coisa que você escreve, ou alguma parte do seu corpo que você aperta, aquele é o teu botão que vai transformar você numa outra pessoa. A partir daquele momento, você vai conseguir falar em público. Porque falta muito disso, do empurrãozinho, e esse vai ter o seu próprio empurrãozinho. Às vezes quando você está num ambiente onde as pessoas querem a sua opinião e você está com receio de levantar a mão e falar, se um amigo seu diz assim, vai lá, fala, tua opinião é legal, se teu amigo dá um incentivo, você faz. Então você tem que criar o teu próprio incentivo, tem que criar o teu botão de start para perder a timidez, vai te ajudar. É questão de técnica de treinar, sempre usar o mesmo botão de start toda vez que você quer se transformar. Legal. E o que eu faço com as mãos durante uma apresentação? Essa também é uma dúvida. Muitas pessoas têm dúvidas, né? Muitas dúvidas. Tem que cuidar com o uso das mãos, porque é o seguinte, se você ficar com as mãos no bolso, mostra desleixo com a tua plateia. Se ficar com as mãos para trás, também você dá a impressão de submisso, ou seja, você tem que impor respeito, você não pode deixar as mãos para trás, você tem que dizer que você domina a situação. Então, não existe uma regra como você deve mexer a mão, e sim, você tem que usar as mãos de forma que estão dando importância para aquilo que você está falando. As mãos servem para complementar o teu assunto. Elas têm que ser vistas pelo público, tá? Elas não podem ficar escondidas, mas se você está segurando algum objeto, já fica um pouco mais tranquilo, porque fica como uma âncora para você. Pode ser um papel que você está segurando, pode ser uma caneta, algum objeto que você segura vai dar um pouquinho mais de tranquilidade para você falar. E daí você não vai gesticular tanto, como tem gente que fica muito nervosa e começa a gesticular demais. Tem que ser bem leve, né? Então, um gesticular de leve é interessante. Ele serve para complementar o que você está falando. Os gestos são importantes. Vamos ver aqui mais uma pergunta, então. Como você faz para controlar a tensão inicial? Tensão inicial. Uma dica que eu dou é de você chegar num ambiente antes que todo mundo. Por exemplo, você vai falar para 100 pessoas. Se você chegar lá 1 hora antes ou meia hora antes, as pessoas não estão lá ainda. Então, o efeito de nervosismo vai vindo gradativamente. Se você chegar de surpresa, de supetão, no evento, a sala cheia, com certeza você vai ficar muito mais constrangido. Então,
Uma dica é chegar antes, tomar um cafezinho, conhecer o ambiente, andar um pouco por ali onde você vai estar. Isso faz você ficar mais à vontade. Essa dica é ótima. Mais uma pergunta então, como gerar segurança ao público? Mostrar que eu estou segura de estar ali. Treinando antes, treinando em casa, antes de fazer sua apresentação. Aquela dica de treinar no espelho. Treinar no espelho ajuda um pouco, não é o suficiente, mas se você tiver alguém para mostrar antes o teu conteúdo, o marido, a esposa, o filho, mostrar o teu conteúdo antes para alguém, essa pessoa dar uma pré-avaliada, também vai te trazer um pouco mais de segurança. Legal. E falar, como a fala deve ser? Falar rápido ou devagar? Então, nenhum dos dois. Tem que ser um movimento constante. Às vezes, dependendo do assunto que você está falando, você tem que falar às vezes mais alto, para mostrar que aquele assunto é mais importante, ou às vezes falar um pouco mais baixinho. Então depende do assunto que você está falando, é importante que você fale às vezes mais rápido, ou às vezes você demore um pouquinho mais para trazer aquele conteúdo. Então tem que ser variado, porque senão vira uma missa, né? A missa é o que é? Ela é sempre no mesmo tom de voz, sempre no mesmo tom, fica cansativo, as pessoas chegam até a dormir quando elas estão sempre no mesmo tom. Então tem que ter variedade, então não pode nem falar rápido demais e nem lento demais, tem que sempre atingir um equilíbrio. Legal. O que você faz para manter as pessoas interessadas no que você diz? Então, é difícil. É difícil, ainda mais nessa era do celular, que todo mundo tem a chance de estar com o celular mexendo enquanto você está falando. É você trazer algum conteúdo novo, ou é você criar uma espécie de um jargão, uma brincadeira no meio da sua apresentação, fazer de repente, gente, vamos fazer o seguinte, vamos levantar todo mundo, vamos dar uma espreguiçada, fazer algum tipo de interação com as pessoas para que elas não fiquem somente ali te acompanhando e virar uma coisa monótona. Criar alguma coisinha, algum tipo de brincadeira no meio da sua apresentação, isso traz o público de volta para você. Tentar ser o mais verdadeiro possível. Também, né? sempre. Jogar sempre. E o olhar? Para onde eu devo olhar? Um olhar fixo? Bom, para quem é muito tímido e precisa fazer uma apresentação, eu sugiro que você olhe um ponto no final das pessoas, no último ponto que você observar. Olhe para lá, mas não fique só naquele ponto. Varia esse ponto. Agora, a partir do momento que você já conseguiu se soltar um pouco, é interessante que você olhe nos olhos das pessoas. Você está falando com as pessoas, você não está falando pro muro, para a parede, está falando para as pessoas. Então, o interessante é que a partir do momento que você se solte um pouco mais, aí sim, você começa a olhar para cada uma das pessoas e tentar olhar para aquelas pessoas que estão realmente concordando com você, que estão querendo o teu bem, porque tem muitas pessoas no teu auditório que estão ali para tentar jogar energia negativa, né? Então essa pessoa você não foca nas pessoas que estão ali concordando contigo, que estão sorrindo para você. Essas pessoas vão sempre te trazer uma energia boa. Essa dica é ótima, gostei. Para renovar a sua apresentação. E o caminhar, Edson? Como eu faço? Estou numa palestra. Eu fico parada ou eu caminho durante a... Eu sugiro que caminhe para não ficar uma coisa monótona. E até ficar de pé na apresentação é interessante. Ficar sentado também fica cansativo para as pessoas que estão assistindo. Então, se você ficar num ponto fixo, isso fica cansativo. Se você estiver caminhando, mas de uma forma, claro, um andar médio, sem correr demais, isso é interessante, porque as pessoas vão acabar te observando e elas não vão ficar tão cansadas com a tua fala. Ela vai sempre trazer um atrativo novo. É interessante que você ande, caminhe. Às vezes até você pode ir no meio das pessoas. Se você tiver essa oportunidade, vai no meio das pessoas, você vai ver como elas voltam a olhar para você. Elas estão ali olhando para você no palco, mas você desce do palco de repente e anda no meio delas, atrás de novo. Vai passar uma segurança também. Vai passar uma segurança. É bom para todo mundo. Bom para você vai sentir melhor, e para as pessoas que elas não vão ficar estagnadas, delas vão virar para trás, vão se mexer. Isso é importante também. Ótimo. E Watson, você queira uma dica que não foi comentado aqui, que você queira passar? Uma dica. Eu digo nas minhas apresentações, nas minhas palestras, que a dica mais importante de todas é você se sentir bem na sua apresentação. É você estar confortável.
Essa é a dica-chave. Se você está confortável com o assunto que você está falando, está confortável no ambiente que você está confortável com as pessoas que estão à tua volta, você vai conseguir. Tudo vai ser mais leve, Tudo né? vai conseguir fluir. Sempre com sinceridade, como você já comentou aqui, ser sincero. Não lembra de alguma coisa, fala que não lembra. Queria falar de alguma coisa e acabou esquecendo, você fala para as pessoas, eu vou trazer esse assunto outra oportunidade, mas ser sincero. Porque as pessoas percebem quando você é sincero na sua fala. Verdade. Isso é importante. Então, se a tua fala é tudo decoradinha, tudo certinha, tudo organizadinha, Vai acabar esquecendo vai também, acabar né? esquecendo, vai acabar errando e as pessoas estão percebendo que está tudo decoradinho. Isso não é legal. As pessoas querem um ser humano ali falando. Isso mesmo. Então seja o mais ser humano possível na hora da apresentação. Se a sua apresentação está confortável, você vai estar fazendo uma boa apresentação. Ai, ótimo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Edson, pela recepção aqui Eu que também, por me agradeço. receber, pelo tempo que você tirou, né? Pô, tranquilo. Espero que vocês tenham gostado, então, e logo mais tem mais IGTV pra vocês. Tchau!